comentasse a respeito da derrota. Porque você acha que hoje o desempenho acabou sendo talvez, né, o pior do São Paulo na temporada? Se é resquício talvez de uma semana de comemoração, apesar da vitória da quarta-feira? Se foi de alguma forma a Ponte Preta que acabou surpreendendo o São Paulo? Bom, boa noite a todos. Eu acho que resquício do que passou, não, né? Mesmo porque, como você mesmo colocou, nós tivemos uma partida no Morumbi e que nós tivemos uma boa atuação e a vitória, então já ficou muito para trás. O passado mais próximo é o Água Santa, não é mais a Supercopa, então o que ficou para trás, eu digo sempre, a história para contar. A gente está sempre pensando no próximo passo e hoje para nós era o jogo mais importante. Na minha avaliação, talvez vocês pensem diferente, é natural, né? A gente respeita, mas no meu posicionamento, um jogo muito controlado do São Paulo no primeiro tempo, não foi uma brilhante partida, mas também não aconteceu muita coisa, um jogo onde as iniciativas do jogo foram muito mais do São Paulo, e nós criamos ali talvez uma ou duas oportunidades no primeiro tempo e umas 3 ou 4 no segundo, que nós poderíamos ter feito o primeiro gol. E um jogo de uma adversidade dessa, a gente sabe a dificuldade que é enfrentar a Ponte Preta aqui, quem saísse na frente talvez levasse alguma vantagem, como foi do adversário, que sempre esperou para jogar um pouco mais no nosso erro, isso é natural, era esperado. Acho que a dificuldade de adaptação, eu não gosto muito de falar de situações que nós não podemos controlar no jogo, né? Porque parece que na derrota você justifica algumas coisas, isso não é o meu perfil, mas acho que a adaptação ao gramado, um pouco mais pesado, o gramado mais alto, um pouco irregular. No segundo tempo os atletas reclamaram um pouco da iluminação, então são coisas que nós não conseguimos controlar e não foi por isso que nós perdemos, mas são pontos a serem destacados. E aí uma outra situação que a Ponte ela foi mais efetiva, né? Nós tivemos ali 3, 4, 5 chances ali no jogo todo, enquanto estava 0-0 as chances reais, eu vejo pelo menos que elas foram do São Paulo, e eu acho que o lateral ele foi muito eficiente, muito feliz na finalização, dificilmente ele acerte outra finalização daquela. Não estou dizendo que ele não tenha capacidade para isso, não é isso, mas é que realmente é uma bola difícil de se pegar, e que ele foi muito feliz na finalização. Até então, nada tinha acontecido demais na partida, a não ser 2 ou 3 chances criadas no segundo tempo por parte do São Paulo para poder sair na frente. Então, eu acho que nós tivemos coisas positivas na partida e coisas negativas, e a Ponte foi mais eficiente. Thiago, André Galvão, SBT. Hoje você perdeu a sua invencibilidade, né? Você vinha falando sobre a invencibilidade, mas a gente sabia que era uma situação difícil. O Campeonato Paulista é um campeonato de altíssimo nível, né? Os adversários também são todos muito fortes, Série B, enfim. E eu queria que você comentasse sobre a concentração, porque o time hoje, em alguns momentos, não pareceu tão concentrado. Um lance ou outro, um erro cometido muito fácil, que a gente não estava acostumado a ver esse time cometer esse tipo de erro. É difícil mesmo manter a concentração alta nessa primeira fase longa do Campeonato Paulista? Bom, a derrota, ela é inevitável, ela iria acontecer em algum momento, isso não muda nada a nossa estrutura, a nossa confiança, as nossas convicções no que está sendo feito e proposto. Eu não vejo uma equipe do São Paulo hoje desconcentrada, eu vejo uma equipe talvez um pouquinho abaixo do que sempre foi, mas vale enaltecer que em muitos momentos nós tivemos muita competitividade, sim. Talvez esses erros técnicos que algumas pessoas possam atribuir a uma falta de concentração, eu levaria mais em consideração as condições do jogo, do gramado, da irregularidade do gramado, da altura da grama, da claridade do jogo. Eu acho que essa é uma adaptação muito diferente do que nós temos no Morumbi, e como eu falei, não foi por esse motivo que o São Paulo perdeu. Mas os erros técnicos, a adaptação ao jogo, ela requer um tempo. E aí os erros é natural, às vezes um passe um pouquinho mais curto, uma bola que normalmente ela corre um pouco mais num gramado mais rápido, aqui ela prende, né, porque estava além de alto, seco. Então são situações que a gente tem que se adaptar ao jogo e por isso nos leva a errar um pouco mais. Não vejo que foi desconcentração da parte do meu grupo. Volto a falar o que eu falei em todas as coletivas, o grupo de São Paulo é muito bom, muito qualificado,
Temos sim nossas dificuldades, nossas limitações, vamos enfrentar dificuldades no decorrer da nossa caminhada, mas a gente não trabalha em cima do resultado, a gente vai extrair as coisas boas e as coisas que não aconteceram hoje, elas precisam seguir funcionando como funcionou em outros momentos. O futebol tem dessas coisas, tem muitas variáveis que envolvem um jogo e nem tudo a gente consegue controlar. Carpini, eu acho que a rivalidade é o grande combustível do futebol. E você que jogou na Ponte Preta, mas faz algum tempo, foi técnico do Guarani e hoje sentiu na pele um pouco dessa rivalidade, né? A torcida pegando no seu pé. Como é que foi essa experiência como técnico de um gigante como São Paulo, jogando aqui nessa equipe tão tradicional, jogando contra eles? Não, isso eu vejo de maneira tranquila, né? Eu acho que a rivalidade de uma maneira saudável, ela cabe, né? Isso, momento algum, eu levo como uma ofensa. Enfim, eu estou muito mais preocupado com o São Paulo, com a nossa caminhada. Sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui. Já enfrentei a Ponte Preta em diversas oportunidades, inclusive no Campeonato Brasileiro do ano passado, por 2 oportunidades. Estive aqui, a Ponte Preta esteve em Caxias. Foram sempre jogos muito difíceis. Né? Então não tem o Carpini, Ponte Preta, rivalidade, Guarani, nada disso. Nós temos hoje foi São Paulo e Ponte Preta e nós temos que avaliar aquilo que não funcionou tão bem para a sequência da temporada. Carpini, você falou já de alguns aspectos de grama, de luz, que não foram fundamentais para a derrota. No aspecto tático, daquilo que você programou para essa partida, alguma coisa não funcionou ou não foi de acordo com o que você conversou com os atletas que você esperava? E se você puder responder também as situações do Wellington Rato e do Galopo, a gente percebeu o Wellington saiu muito cedo e o Galopo quase todo o primeiro tempo se queixando ali de um incômodo na coxa. Queria que você projetasse já a situação dos dois para frente, por favor. Nessa pergunta já te respondo exatamente o que aconteceu. Você já me fez uma em cima daquilo que não funcionou. No primeiro lance, o segundo lance, logo no início da partida, o Galopo sentiu esse incômodo, ameaçou sair, pediu para segurar, foi um cara muito guerreiro de ficar até o final, porque realmente ele estava com muita dor e ele está com a coxa muito inchada. E o Wellington Rato, com 10 minutos de partida, na segunda bola que ele mudou o lado e ele sentiu um incômodo. Então o atleta ele fica receoso, né? Não quer sair, quer continuar, mas também não quer entregar talvez tudo aquilo que ele tenha para entregar, né? Em função de alguma insegurança. E acabou que não funcionou algumas situações que nós trabalhamos para o jogo de hoje. Foram 2 jogadores que flutuariam ali quase como 2 meias, né? O Rato um pouco menos, o Galopo dividindo a função com o Luciano, e a gente tinha trabalhado essas trocas para a gente poder fazer o que fez no primeiro tempo, controlar o jogo, jogar no campo da Ponte Preta, mas aí a verticalidade do jogo, a profundidade, ela ficou um pouco mais comprometida, então acho que talvez isso possa ter atrapalhado um pouco o que nós planejamos, mas como eu falei, né? Eu não venho aqui para explicar um insucesso na partida de hoje, criando situações, né, que possam ter interferido. Como eu falei na primeira pergunta, tivemos as bolas do jogo, não fizemos, a Ponte foi eficiente, foi feliz nas oportunidades que criou, que foram pouquíssimas, e acabou sendo vitoriosa. Então a gente segue as nossas convicções, vamos entrar agora para uma semana muito importante, assim como ficou para trás a nossa campanha de invencibilidade, o clássico contra o Corinthians, o título da Supercopa. Esse jogo também já ficou para trás. Agora a gente passa a focar a nossa semana, nosso trabalho em cima do Santos na quarta-feira. Boa noite, Carpini. Aqui. Hoje você acabou de comentar sobre a situação do Rato e do Galopo, que deixaram o campo lesionados, e além deles você já tinha 4 desfalques por lesões, 3 musculares. Você sente o calendário nesse começo de ano, quando o time joga 2 vezes por semana, quarta e domingo, num momento onde os jogadores não estão 100% fisicamente ainda, está chegando a pesar para o São Paulo para ter esses desfalques? Não, é natural que isso aconteça, né? E não é só o São Paulo que sofre com isso, né? As equipes que têm calendário que apresentaram um pouquinho depois ali de algumas equipes do Campeonato Paulista, elas tendem a sofrer mais. O São Paulo, no meio disso tudo, ainda teve uma Supercopa, né? Uma viagem, a logística, isso sem dúvida atrapalha um pouquinho, né? Pesa um pouquinho o início. A gente tem que encaixar em pouco mais de 30 dias, se eu não me engano, ou 30 dias
Nós fizemos já 7 jogos, levando em consideração outra coisa importante se falar, né? A gente tem um jogo a menos na competição, né? Então isso tudo também são situações que às vezes acontecem um insucesso e a gente fica também criando o porquê, será, dúvidas. A gente aqui não tem dúvida, o São Paulo é forte, o São Paulo vai fazer uma boa competição, vai ter dificuldade, vai ganhar, vai perder, mas a gente tem muita convicção no que está sendo feito e sem dúvida esse início de temporada com essa quantidade de jogos e a intensidade dos jogos, da dificuldade que é o Campeonato Paulista, sem dúvida pesa um pouquinho. Em relação ao Galopo e o Rato, eu não posso nem colocar hoje eles na mesma prateleira dessas situações que nós tivemos com o Igor, com o Rafinha, com o Lucas, porque a gente vai avaliar melhor amanhã, com certeza vão passar por algum exame de imagem, já fizeram uma avaliação clínica, para a gente saber se contamos ou não com eles para o jogo de quarta-feira. Boa noite, Carpini. Aqui, ó, à esquerda. Na minha opinião, o Luiz hoje fez um grande jogo, tirando um pouquinho, né, dos pontos negativos da derrota. E ele foi demonstrando cada vez mais liderança ao decorrer do jogo, em passar a instrução o tempo todo. Queria que você fizesse uma avaliação dele na partida de hoje. E o quão importante é ter um jogador como ele dentro de um elenco, em que uma derrota dessa ele consegue colocar o time para baixo, conseguir amenizar uma situação dessa. Obrigado. Bom, o Luiz é uma referência dentro e fora de campo. Eu acho que o São Paulo e eu, como comandante, somos privilegiados de ter pessoas como o Luiz. Nós temos o Luiz, Luciano, Caleri, Lucas, Rafinha, nós temos Rafael, nós temos tantas lideranças positivas. Isso facilita muito o nosso trabalho. E por mais que nós não tivéssemos essas lideranças, essa derrota não joga o São Paulo para baixo. Nós somos ainda ali brigando pela liderança da chave. Chegamos aí na sexta rodada, metade do primeiro turno, com um jogo a menos do que todos os outros. A derrota não nos coloca para baixo, assim como o título e as vitórias não nos credenciaram a ser melhores do que ninguém. Eu sempre disse isso, somos um bom time, um bom grupo, um bom elenco, né? E a gente vai seguir nessa mesma convicção, não só de discurso, mas de trabalho, porque realmente é aquilo que a gente acredita, né? É difícil você passar alguma coisa que você não acredita. E eu falo aqui com muita serenidade e tranquilidade, meu grupo é muito bom, São Paulo é muito forte, e isso não muda nada a nossa caminhada, já ficou para trás. A gente tem uma semana importante no Morumbi, onde somos muito fortes, né? Temos um jogador a mais, Morumbi lotado, com certeza vai estar nas 2 partidas, o torcedor faz muita diferença nesses jogos, o São Paulo se torna ainda mais forte. Então, vamos para a próxima. Aqui já foi página virada, que a gente não consegue mudar esse desfecho. Boa noite, Carpini. Você disse que realmente é página virada. Então, você tem a me dizer que a derrota aconteceu no momento certo e na hora certa? Digamos que derrota não tem momento e nem hora certa para acontecer. E como se preparar agora para o próximo jogo contra o Santos lá no Morumbi? Bom, foi o que você falou, a derrota não tem momento bom de derrota, né? Mas é inevitável, a gente trabalha numa profissão, no esporte, onde todos se preparam para vencer, todos têm as suas qualidades, suas virtudes, erros, acertos, né? E na partida de hoje aconteceu. Claro que se pudéssemos passar a competição toda invicta e traçando nossos objetivos, sempre vencendo, seria importante, mas em alguns momentos as derrotas elas também são importantes para outras situações internas, né, que a gente precisa sempre seguir evoluindo, melhorando, ajustando. E como eu disse, esse jogo já para trás ficou, história para contar. Agora um clássico, um jogo difícil contra o Santos, uma equipe que vem bem na competição. E a nossa preparação é da mesma maneira, dia a dia, trabalho, intensidade, foco, disciplina, respeito, competitividade, tudo que nós temos dentro desse grupo de São Paulo. Boa noite, Carpini. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Quais lições você tira dessa derrota para a Ponte Preta aqui no Majestoso, dentro da sua leitura? Detalhes que fizeram a diferença, né? Como eu falei, uma felicidade de uma finalização, né, que difícil acontecer novamente com tamanha precisão. Muita gente na frente do Rafa no momento da batida, ficou difícil até de ele reagir. Mas mesmo que ele reagisse, eu acho que ele foi muito feliz na finalização, o atleta da Ponte Preta. Então as lições que nós não digo que são as mesmas, mas são as reflexões que nós fazemos nos momentos de vitória, que nós reconhecemos as nossas limitações e que a gente precisa sempre trabalhar para melhorar e evoluir.
Professor Carpini, boa noite. Queria saber sobre a estratégia que você está fazendo de poupar os jogadores em algumas partidas, mais ou menos em bloco, um time principal e um outro time atuando também. A partir de agora, o São Paulo tem 2 jogos complicados. Queria entender de você como é que vai ser essa estratégia daqui para frente. Se uma mesclagem um pouco maior de atletas mais e menos utilizados, ou ainda assim esses 2 blocos de time, um principal e um reserva? Bom, eu não trato dessa maneira, bloco principal e bloco não principal. É o grupo do São Paulo, nós tínhamos um time forte, muito competitivo. Em relação ao penúltimo jogo e ao último jogo, que foi Palmeiras e Água Santa, nós rodamos uma quantidade maior de atletas pela necessidade, pela sequência de jogos, como foi na pergunta anterior, pelo início de temporada com tamanha quantidade de partidas sequentes, sem muita tempo para descansar e trabalhar. Então, a gente, como eu falo, o grupo é muito forte, o São Paulo é muito forte, então nós temos esse privilégio de fazer isso com segurança. E nas primeiras partidas, nós sempre rodamos o elenco, 3, 4 atletas, então não teve essa de muito bloco, né? Mas em relação ao último, sim, o penúltimo e ao último. Mas eu não trato como time principal e time não principal. E mesmo tendo esse cuidado, a gente tem sofrido, é natural. Início de temporada, Igor. Hoje nós tivemos o incômodo do Galopo, o incômodo do Rato e outras situações podem acontecer no decorrer dessa caminhada. Então, acho que à medida que a temporada for se estendendo, a gente for tendo umas semanas mais abertas para a gente poder nos prepararmos ainda melhor em todos os aspectos, físico, técnico, individual e coletivo, essas situações elas tendem a acontecer menos. E em relação ao jogo de hoje, foi o que a gente entendeu que a gente tinha de melhor para ser uma equipe competitiva, descansada, e capacidade técnica nós temos bastante. Agora eu não vou trabalhar em relação à próxima semana. Nós temos o jogo do Santos. Vamos analisar o que a gente tem de melhor para o Santos. O próximo é o próximo. E é até clichê, mas o mais importante é o próximo para nós. É jogo a jogo. E isso é uma coisa que a gente prega no nosso dia a dia. Então nós vamos, em cima disso, entender o que a gente tem de melhor, sem bloco A, bloco B, bloco C, não. O que o São Paulo tem de melhor para determinada partida e para determinada competição. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.